Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, que é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tópico é 11, o emprego da riqueza. Se tem algo que é difícil nos tempos atuais, justamente a gente ter que entender o papel da riqueza, do consumo, da sociedade capitalista, digamos assim, nesse momento de transição planetária. A riqueza, ela é maldita pelas pessoas, maldita no sentido de maldizer, né? Falar mal dela, em muitos episódios que a gente encontra nos livros considerados como sagrados, né? Na Bíblia, depois em vários livros espíritas também, vários livros esotéricos, a gente vê muita chamada a respeito da riqueza, e há uma frase específica de Jesus, em que ele diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente precisa também compreender o seguinte: parte desse preconceito com a riqueza está relacionado à cultura, à tradição que a gente tem, né? Porque sempre na nossa história tem um lado de exploração, um lado onde a miséria grita pelas diferenças sociais, né? Há um lado de corrupção, de abuso de governantes, de pessoas com comércio, com poder, com dinheiro e assim por diante. Então, essa condição realmente é algo que coloca em xeque o papel da riqueza e demonstra claramente o quanto a riqueza é uma prova dificílima. Talvez, não sei se a mais difícil, mas com certeza uma das mais difíceis de serem enfrentadas. E nós todos aqui já fomos ricos, milionários, trilhardários talvez. Todos nós aqui já fomos nobres. Alguns de nós tivemos cargos de poder, de governantes e etc. E a nobreza, o dinheiro, traz alguns vícios difíceis demais de serem abandonados, digamos assim, superados. Então, essa frase traduzida nos evangelhos, que fala sobre a dificuldade que há de um rico abraçar a espiritualidade, é porque o rico se sente muito cercado das obrigações de aquisição e manutenção da sua riqueza. E a gente vê o encantamento que essa conquista da riqueza proporciona e o estímulo que ela cria pela competição, pelas disputas, pela busca ambiciosa, exageradamente ambiciosa, por ter cada vez mais e mais, porque à medida que se tem riqueza, se gera mais insegurança. Vamos olhar nos nossos dias, depois eu volto lá atrás, né? Se você não tem nenhum celular e você não anda mais com dinheiro no bolso, só anda com o seu documento, você não tem joias, você pode andar na rua tranquilamente, não é verdade? Se você estiver a pé, porque se alguém chegar para te assaltar, você não tem nada. Agora, na medida em que você vai acrescentando adereços, então você compra um celular caro, você usa joias, ainda que sejam joias assim, olha, aliança do meu casamento, um anel que eu ganhei, não sei o que, formatura, um cordão, que presente da mãe, não importa, né? Você está com adereços. Na medida em que, por receio que você vai usar, você usa, sai com dinheiro, né? Você tem cartão de crédito, tem não sei o quê. Então, tudo isso produz na gente um receio, um medo de que a gente possa ser
assaltado. Se você tem muito dinheiro no banco, a mesma coisa. Porque hoje tem maneiras muito sofisticadas de golpes. Não é verdade? Eu hoje mesmo recebi uma mensagem de celular de uma pessoa que fazia muito tempo, muitos anos até que eu não encontrava, pedindo uma transferência. Mas aí, como eu conheço o perfil da pessoa e a linguagem, já vi que era golpe, já até denunciei. Isso acontece todo dia, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp, hackers que entram em banco, roubaram até dinheiro do Banco Central. Por que não vão roubar da gente, né? Então, o que Jesus nos alerta é o cuidado com essa coisa da posse, porque a gente vira escravo do dinheiro. Tem uma música que fala isso, né? Todo dia, vem de um poema do Victor Hugo, que a gente assim, ele fala, olha, eu desejo que você tenha riquezas, que você tenha bem-estar, o conforto e dinheiro, mas se pergunte sempre quem manda em quem. É você que está mandando no dinheiro ou o dinheiro que está mandando em você? E a gente aqui está falando de uma condição relativamente simples, né? Não tem ninguém aqui milionário. Então a gente tem um convívio que ainda assim nos preocupa. Por quê? Porque nós temos dívidas, nós temos... Todo o dinheiro que entra não sobra, a gente paga a conta, não é verdade? A gente paga a conta, paga remédio, paga comida, paga as despesas da casa, né? E sobra muito pouco para algum tipo de entretenimento. E quando sobra, a gente busca fazer as escolhas de algo que é satisfatório, que a gente também precisa, né? E quando dá, ainda pratica a caridade com esses recursos financeiros também. Então, isso é mais ou menos o que o Evangelho nos pede, o que o Espiritismo nos pede. Que a gente tenha uma vida e um relacionamento com o dinheiro que seja para o investimento da gente mesmo, o sustento da família, o investimento no estudo, né? E para a caridade, o compartilhamento com a sociedade, dentro das possibilidades. Vivendo dessa maneira, a gente está dentro dos preceitos espíritas, sem nenhum exagero. E é por isso também que grande parte dos espíritas escolhem vir nessa classe média baixa. Porque já é uma coisa para dizer assim, não me deixa cair em tentação. Sabe o Pai Nosso? Não me deixa cair em tentação. Por quê? Nós espíritas morremos de medo, por remorso, de sermos ricos. Porque nós não acreditamos na capacidade da gente vencer essa prova. Isso é bom? Não é bom. Porque a gente está adiando um problema. A gente devia ter coragem de vir como rico e fazer o bem. Porque a gente reclama tanto da sociedade, a gente reclama dos ricos que não fazem nada para a sociedade. Mas quando você vai olhar os espíritas, cadê os espíritas que quiseram vir rico, aceitaram para fazer o bem para a sociedade? Para serem os governantes da sociedade, né? Todo mundo se escondeu da responsabilidade. Então a gente vai falar mal dos outros para quê? Por isso é que há espaço para que esses governantes e esses ricos que estão aí não olhem para a sociedade. Aonde a gente encontra espíritos que têm mais afinidade com a riqueza? Na linha protestante, porque para os protestantes alcançar a riqueza na questão da prosperidade é fazer o bem. Então você pode ver que os países que são protestantes costumam ser mais ricos do que os países católicos, porque eles não têm esse sentimento de culpa em relação ao dinheiro. Até algumas linhas evangélicas, pentecostais, exageram nessa coisa da teologia da prosperidade, colocando o dinheiro à frente da fé e das práticas evangélicas, né? Criando como se fosse um grupo de comércio ali, de incentivo, uma sociedade fechada de estímulo ao desenvolvimento financeiro, né, daquela comunidade. Um grupo que também pratica isso de alguma forma são os judeus. Os judeus se ajudam muito. Os judeus não têm culpa nenhuma com o dinheiro. A maior parte do dinheiro do mundo está concentrado na mão de judeus através de bancos, de grandes empresas, investimentos, comércio, etc. Por quê? O judeu mexe com o dinheiro desde sempre. Dinheiro, porque o judeu é uma coisa normal. É uma coisa que está no cotidiano. Zero culpa em relação ao dinheiro, né?
Os judeus na época de Jesus também não tinham culpa com o dinheiro, mas eles tinham uma questão grave, que eles não aceitavam e não gostavam dos ricos quando eles estavam associados, por exemplo, aos romanos. Então a gente vê o caso de Levi, né, de Mateus, que era cobrador de impostos. E aí os próprios apóstolos olhavam para ele com desconfiança e com raiva, porque ele tinha sido um cobrador de impostos. Cobrador de impostos era aquela pessoa que cobrava tributos dos judeus para entregar para os romanos. E nenhum judeu gostava disso, porque achava que era traidor fazendo isso. O judeu também não gostava de ricos que estavam associados a um certo esbanjamento, principalmente a nobreza judaica daquela época, que era de Herodes, porque Herodes não tinha sido escolhido pelos próprios judeus. Herodes e o pai dele anterior havia sido escolhido por Roma. Quando Roma conquistou a região da Palestina, Roma estabeleceu que deveria ter um governante em Jerusalém e outro governante na Síria. Aquilo era considerado a província da Síria, Síria-Palestina. Então tinha um governante que ficava onde hoje é a Síria, né, região do Líbano, Sírio, e outro que ficava em Jerusalém. Depois morreu o patriarca Herodes e os filhos brigaram entre si e dividiram ali os lugares, né? O Herodes que a gente conhece é o filho do Herodes que mandou decapitar as crianças na época de Jesus, quando ele nasceu em Belém. Bom, então, os judeus também não gostavam desse tipo de riqueza. Mas o restante, que era a riqueza do comércio, por exemplo, a riqueza do templo, eles valorizavam. Tanto que basta ver a grandiosidade e a riqueza que tinha o templo de Jerusalém. Era um lugar extremamente rico, ornado, né? Como se vestiam bem os sacerdotes e todos aqueles que frequentavam o templo de Jerusalém. E como eles movimentavam dinheiro com sacrifícios, com dízimos, né? com várias outras fontes de riqueza naquele lugar ali. Então o dinheiro para o judeu nunca foi o problema. Imagina-se que quando os judeus saíram, por exemplo, do Egito, que eles levaram com eles muita riqueza. E essa foi uma das razões pelas quais o faraó resolveu persegui-los. E na história toda, o judeu é muito enfrentado por essa questão de riqueza. Há casos de muita pobreza, muita miséria no convívio de judeus, em todo lugar, mas há muitos casos de judeus muito bem-sucedidos. Também na história católica, houve um momento em que o dinheiro foi muito valorizado, especialmente ali nas cruzadas. Quer dizer, no início ali com Constantino, que se juntou ao Império Romano, e depois, no período das cruzadas, onde os templários saquearam muitos lugares no caminho para Jerusalém, tanto na ida quanto na volta, tiraram também muita riqueza de Jerusalém, trouxeram muito ouro, muita coisa, e com isso enriqueceram muito Roma. E depois, quando o Papa, por meio desses exércitos, começa a controlar os reis da Europa, e começa a dizer que só eram legítimos os reis que eram consagrados pelo Vaticano, então havia também um preço nisso. E é criada uma classe social do clero. E aí nós estamos chegando na Idade Média, né? Então, quando a gente vê na Idade Média, você tem a plebe, que são as pessoas que moram normalmente fora das cidadelas, que vivem da agricultura, da pecuária, de atividades rurais simples. E os artesãos, pequenos comerciantes, etc. E dentro da cidadela você tem os nobres, você tem também o clero. Então você tinha assim, as cidadelas dos nobres, que eram os castelos, que a gente chama medievais, né? Você tinha as cidadelas do clero, que eram os conventos, os monastérios, eram cidades muradas, né? Os conventos não era uma casinha, se você vai visitar lá na Europa, você vê que são, até aqui no Brasil tem vários lugares assim, são lugares grandes, né? É quase uma cidadela também.
porque moravam muitas pessoas ali que eram parte do clero. E você tinha o exército, né, que sustentava isso tudo. Então, o que sobrava para a plebe? Quase nada. Então, a questão do dinheiro durante a Idade Média passa a ser valorizado o seguinte, que o dinheiro era uma graça divina e que só aqueles que estavam consagrados por Deus poderiam ter dinheiro e os demais deveriam doar a sua riqueza para esses que pudessem administrá-la. Estou resumindo, né? Por isso que a gente vê ali, durante 1000 anos mais ou menos, um povo plebeu muito submisso àqueles que eram os nobres e à Igreja Católica. E aí fica uma distinção assim muito grande, de muita riqueza na Igreja. Dentro da Igreja também você tinha os mais pobres e os mais ricos, né? Os filhos de nobres sempre iam para a Igreja e já viravam bispos, já viravam, né, cardeais, etc. Já tinham um cargo de comando e, portanto, ficavam também ricos. Uma outra coisa que foi criada ali na Idade Média era o seguinte, que todos os devotos e aqueles que seguiam o caminho de ordenança dentro da igreja, ou seja, padres, monges, freiras, tinham que ter voto de pobreza. O voto de pobreza não é porque era o ideal cristão de não ter apego material. Tinha também essa teologia, mas era principalmente para que eles doassem os seus bens para a igreja administrar. Por isso que a gente vai para a Europa e a gente fica encantado com aquelas construções maravilhosas, né? Quem já foi para Notre Dame, quem já foi para Florença, né? Estrasburgo, vários outros lugares, você tem aquelas catedrais incríveis, magníficas, Roma mesmo, né? Com várias igrejas, era tudo doação. Aqui no Rio de Janeiro não era muito diferente. Se você vai ali, por exemplo, na Praça 15, você tem 2 igrejas enormes, lindas. A antiga catedral, né, com vários detalhes em ouros e uma construção belíssima, e do lado uma outra igreja um pouquinho mais simples. Então, a catedral era a igreja dos ricos, dos nobres, e a igreja um pouco mais simples era a igreja dos pobres. Se você já visitar Ouro Preto, você também vai encontrar as igrejas dos pretos em Ouro Preto, por exemplo, dos escravos. Eles não podiam frequentar a mesma igreja. Então veja que uma discriminação social acontece ali. Bom, por conta dessas coisas todas, a gente vê o seguinte, que a relação da riqueza com a sociedade é muito dura, é muito cruel, muito discriminatória ao longo de toda a história. Há realmente um contexto de exploração, né? Quando chega o protestantismo, com Lutero, Calvino principalmente, a reforma protestante, depois nos Estados Unidos, as igrejas que nascem ali, né, eles começam a questionar esse domínio material da igreja. Então as igrejas se tornam mais simples e as pessoas se tornam mais ricas, porque as pessoas se ajudam. Eles pegam esse mesmo contexto que os judeus faziam e procuram se ajudar, então eles produzem uma sociedade com uma ética voltada para a riqueza compartilhada, né? No início, há muito boas intenções nisso e depois isso também se perde. Mas com isso, que eles chamavam de a ética protestante, você vê a riqueza das nações. São nações que prosperam muito mais do que as nações católicas. Por quê? Porque as nações católicas tentaram manter as pessoas no feudalismo. As pessoas subordinadas a essa riqueza e comando da religião católica, né, da estrutura hierárquica católica e dos nobres. E a Revolução Industrial, ela é movida pela linha protestante, que diz assim, não, vamos industrializar porque a industrialização vai distribuir melhor a riqueza, né? E principalmente aqueles que eram comerciantes se dão um pouco melhor. Isso é um pouco de história, de sociologia, mas para a gente entender o contexto evangélico, né? Porque na época de Jesus já existiam esses comerciantes, já existiam essas classes sociais. Claro que eu estou falando aqui do Ocidente. O Oriente tem um pouco de diferença, tá? Mas não dá para entrar lá na história agora toda. Então, pensando aqui em termos evangélicos, a riqueza, ao longo da história, ela tem um papel transformador e tem grandes missionários. Você tem exemplos de reis e rainhas
que fizeram um papel transformador fundamental na sociedade, espíritos abnegados, missionários que vieram para cumprir esse papel, essa prova de riqueza e ajudar a sociedade. Então você tem Santa Isabel da Áustria, Santa Isabel de Portugal, você tem alguns exemplos importantes, se não eram os reis, mas assim, conselheiros dos reis, tanto na Inglaterra quanto na região germânica, né? Holanda também, a própria Espanha, com Isabel de Aragão, Isabel e Felipe, né, que financiou, por exemplo, a chegada dos europeus às Américas, né? A expedição de Colombo e assim por diante, e também a Escola de Sagres, ali em Portugal, né, para poder chegar ao Brasil, às Índias. Então, há sempre uma missão de integração e etc. Então, a riqueza, de novo, ela não é um problema. A riqueza não é negativa. Mas Jesus diz, é uma prova difícil, é mais fácil um camelo passar, né, no buraco de uma agulha. O buraco de uma agulha era assim, era uma portinha, um pedacinho que tinha um vão que tinha entre a muralha de Jerusalém, onde a pessoa passava, tinha que passar de lado. Só passava uma pessoa, não passava uma carroça. Então um camelo tinha dificuldade de passar, não cabia um camelo. O camelo é um bicho grande. Então passava a pessoa, mas não dava para passar o camelo. A gente fala agulha porque não é o buraco da agulha de costurar, né? É esse vão que tinha ali na muralha de Jerusalém. Então Jesus falou, é mais fácil um camelo passar ali, você vai ter que apertar o camelo, né, de toda forma, não sei o quê, quem sabe você consegue fazer ele passar, do que um rico entrar no reino do céu, ou seja, fazer o trabalho espiritual e fazer com caridade. Quer dizer, são muito poucos, infelizmente, os exemplos que tem, mas existem esses exemplos. E de novo, por quê? Porque nós fugimos dessa prova. Porque toda vez que a gente tentou viver essa prova, a gente errou. A gente foi corrupto, a gente foi arbitrário, a gente foi explorador de outras pessoas e assim por diante. Então, realmente é um trabalho difícil. E aí, chegado no nosso tempo, o tempo que a gente vive proporciona à grande maioria das pessoas um conforto maior do que tinham os nobres na Idade Média. Vou dizer para vocês o seguinte, nós temos escova de dente, pasta de dente, né? Imagina como era a escova de dente na Idade Média. As pessoas no máximo faziam uma higiene ali com carvão. Era muito comum as pessoas pegarem carvão vegetal e passarem carvão ou fazerem gargarejo com algum líquido, né? Não havia essa higiene que nós temos hoje. O banheiro, não precisa descrever aqui, né? Mas dá para saber se no Brasil, de poucos anos atrás, tinha uma casinha ou matinho que as pessoas faziam. Na Europa era assim. O rei ou a rainha, eles tinham uma cadeira, vocês podem ver, tem isso em museu, são como se fossem tronos furados no meio, que eles faziam cocô em público. E tinha um servo lá para pegar com um pinico, né? Então, a higiene, principalmente, era muito precária, mesmo na nobreza. Se vocês forem ver as acomodações das pessoas 1000 anos atrás, ou até 500 anos atrás, também eram muito precárias. Então, nós hoje temos um conforto, nós temos casas de alvenaria, nós temos chão de pisos de cerâmica, né? Ou madeira, nós temos um teto forrado, né? Laje ou telhado, então nós somos protegidos da chuva, dos ventos, né? das tempestades. Nós temos meio de transporte. Jesus fez toda a sua pregação, Paulo também, a pé praticamente, né? Jesus, não se sabe exatamente quantos quilômetros ele andou, mas se sabem as distâncias. Quando Jesus falava assim para os apóstolos, olha, hoje a gente vai para tal local, eram 100 quilômetros. Então era uma distância, vamos para Angra, a pé, né? Vamos para Petrópolis, né? Eram distâncias desse tipo. E algumas delas, às vezes, de vários dias. Dependendo do lugar que ele ia visitar, podia demorar 200 quilômetros. Eram distâncias grandes. Quando Maria sai de Belém para ir para o Egito, ela percorre, fugindo, né, com José,
É uma distância enorme que eles atravessam. Quando você vê o trabalho dos apóstolos saindo dali do que seria o Éfeso, que seria a Turquia hoje, nossa, eles andaram milhares e milhares de quilômetros. Alguns saíram dali e foram andando a pé até a Europa. Tudo bem, eles usavam eventualmente embarcações, mas era algo eventual. Na grande maioria das vezes eles faziam esse percurso todo a pé. Muito raramente eles usavam algum jumentinho, alguma coisa. Por quê? Porque eles também não tinham dinheiro. Então, comparando com hoje, nós todos, já que não quisemos viver na riqueza como prova, fomos convocados a viver num momento espiritual onde todos usufruem de um conforto de riqueza maior do que o que se tinha na época da nobreza, na Idade Média. Então isso passa a ser uma prova coletiva. E aí, o que acontece? Embora a gente ache que a gente está livre da prova da riqueza, a gente não está. Porque quando a gente vai ao supermercado, você tem ali um monte de atrativos de satisfação imediata e não nutrição. Nós estávamos aqui, antes da reunião começar, falando, por exemplo, de jujuba, o bala de goma que tem aqui na mesa. Então, assim, se a compra do mês você tem biscoitos, ou alimentação ultraprocessada, então biscoitos, doces, sorvetes, chocolates, todas essas coisas de efeitos imediatos. Isso custa caro e não alimenta. Aí você tem bebidas, porque na época de Jesus, se você quisesse tomar um vinho, como lá em Canaã, tinha o período certo de você ter o vinho, porque não era o ano inteiro. Você tinha que esperar o momento certo de colher a uva, fazer o vinho, deixá-la descansar em barrica. Então era caro, era uma coisa rara, não tinha o tempo inteiro. Depois, na Idade Média, eles faziam a cerveja cevada, o hidromel, também tinha os ciclos corretos de fazer. Mas hoje em dia, você vai em qualquer supermercado e você escolhe a bebida que você quer. Aquilo custa caro, também não alimenta, e em excesso faz um mal terrível. Então, que prova que está embutida nisso? Será que a gente não deveria ser capaz, por exemplo, de trocar essa satisfação, esse consumo imediato por coisas que não são saudáveis, e o que sobrasse de dinheiro que a gente pudesse compartilhar com outras pessoas que precisam, que passam fome? Se a gente se alimentasse mais de coisas naturais, fazendo feira, será que a gente, no final das contas, não gastaria menos do que comprar alimentos prontos? Bom, e aqui eu estou falando de alimentos industrializados. Mas se a gente pensar em bens de consumo mais caros, como automóvel, como celular, como objetos de decoração de casa, etc., aí a coisa fica mais difícil ainda. Porque não é que a gente não possa ter isso, não é que a gente não possa ter nenhum benefício de conforto, nada disso, não estou falando disso. O que eu estou falando é o exercício do excesso. Tem gente que resolve trocar de imóveis a cada 5 anos. Enjoei. O sofá tá bom, a cama tá boa, o colchão tá bom, mas não, enjoei. Aí você vê nas ruas aquele imóvel jogado ali na frente, sem nenhuma utilidade prática. Por quê? Porque ele é descartado. E dificilmente alguém que precisa vai pegar porque não tem como transportar. Então muitas vezes isso acaba virando lixo. Carros. Você pegar a sociedade que a gente vive, ela criou esse bem automóvel que tem um custo de fabricação altíssimo. O automóvel é uma das coisas mais complexas que existem hoje. Por quê? Porque ele usa inúmeros tipos diferentes de metais para fazer as ligas, para poder fazer as baterias,
os componentes eletrônicos e assim por diante. Depois você tem muitos componentes derivados de petróleo, né? Você também precisa fazer ali. Você tem o combustível também que é de petróleo. Você tem toda uma engenharia que passa pelo mundo inteiro para poder fazer isso. Bom, o que a gente chama de carro popular no Brasil custa R$100 mil. 25 mil dólares. Não é pouca coisa, é muito dinheiro. Mas os carros podem chegar a R$1 milhão, né? Depende do perfil do carro. Um carro que se considera assim, com uma tecnologia de ponta, ou seja, aquilo que todos nós deveríamos ter acesso, porque dá segurança e conforto para você fazer uma viagem, ele custa acima de R$400 mil. R$400 mil é mais do que o preço de muitas casas e apartamentos que a gente tem aqui no Grajaú, não é verdade? Então, quando a gente vê essa desproporção, quer dizer, uma tecnologia disponível, mas ela é dedicada e disponível a poucos, e aqueles que podem comprar esse carro vão ficar com esse carro no máximo 2 anos, 3 anos, e aí esse carro desvalorizou 15%, 20% ao ano. Então um carro de R$400 mil, na hora de vender, 3 anos depois, ele vale 200. Para onde foram esses R$200 mil? Quando a gente entra nesse jogo de valor da riqueza pela riqueza, ou do que a sociedade vende para a gente como riqueza, a gente se torna dependente disso. E aí você tem um carro, hoje você ainda tem seguro, e você tem um sócio que você ganha junto quando você compra o carro, né? O automóvel no Brasil, ele tem uma carga tributária em torno de 30% a 40%. Então você ganha o governo de sócio. Então, o carro que você compra, que custa R$100 mil, 30 a 40 mil reais, é dinheiro que vai para o governo. Depois você ainda paga todo ano IPVA mais 4%. E mais ou menos 4% seguro para algum banco poder dizer para você que se você for roubado ou se você se bater no seu carro, você tem como rever o valor do seu investimento. Então, veja a lógica dessa construção de dependência disso. Aí você fala assim, isso é uma coisa moderna. Não é. Porque lá no tempo de Jesus, você também tinha essa estrutura de dependência do dinheiro associado ao governo, que era o Templo de Jerusalém, e a Roma. Então, nada do que se comprava era algo disponível. Mas eu diria para vocês, e justo, mas tem uma diferença enorme aqui do que era naquela época e do que é hoje. Hoje, a gente paga pela água. Vocês já repararam nisso? Quem que fabrica água? Fala para mim. A água está disponível na natureza. Agora, quem suja os rios onde estão as águas que precisam ser tratadas? As indústrias, principalmente. E os dejetos das cidades. Então, nós sujamos a água e aí pagamos para que alguém limpe a nossa sujeira e cobre de nós a água que a gente consome. Mas a gente paga o esgoto. Mas esse esgoto não é limpo. Ele é jogado de novo ou no mar ou nos rios e aí polui novamente a água. E aí cobram da gente de novo a água que a gente consome. Então, o que é um recurso natural, um bem natural, que vem da natureza, a gente paga. Nós não deveríamos cobrar nada do que a natureza nos oferece de graça, em abundância. A gente não deveria ter que pagar por energia. A gente não deveria ter que pagar por água. Então, quando a gente fala em regeneração do planeta, significa também uma transformação dos meios de produção e da riqueza planetária. A transição planetária passa por uma transformação de quem controla o preço das coisas, de quem estabelece os meios de consumo. E a gente precisa entender isso, porque na transição a gente vai precisar ter mais abnegação, a gente vai ter que ser capaz de abrir mão
de algumas coisas que são de consumo, de conforto, mas que a gente não precisa. A gente exagera nesses bens. A gente gasta mais do que deveria, consumindo marcas, atendendo caprichos pessoais, desperdiçando recursos, né? Porque a gente, ou então fazendo investimentos como seguro, que é uma coisa que consome um dinheiro que não retorna para a gente. Porque a grande maioria das pessoas não usa o prêmio do seguro que paga. Isso fica com quem? Com o banco ou a seguradora que você pagou. Eu vi uma vez uma história de um estudioso sobre os seguros na Alemanha, dizendo o seguinte: houve um determinado momento na Alemanha, isso também aconteceu em quase todos os países da Europa e Estados Unidos, em que as pessoas não tinham seguro e eles eram agricultores. Então o que acontecia? Cada um tinha ali o seu celeiro, né? E de vez em quando acontecia uma catástrofe. Por exemplo, pegava fogo no celeiro, ou então caía um raio, ou então dava um vendaval e destruía aquilo tudo. E aí toda a plantação, todos os animais que estavam ali dentro, né, morriam. E aquela família perdia tudo o que ela tinha do dia para a noite. Qual era o costume daqueles lugares? Os outros vizinhos agricultores se juntavam, cada um deles ia lá e, com o trabalho das mãos, reconstruíam o celeiro. Então cortavam árvores, faziam a edificação com as próprias mãos, trabalho compartilhado de vizinhança, e levavam alimentos para que eles pudessem sobreviver até a próxima safra. Aí alguém teve a seguinte ideia: por que a gente não faz seguro? Porque se você tiver seguro, você não precisa depender de mais ninguém. E aí, quando essa pessoa criou o seguro, ele começou a vender, os vizinhos começaram a dizer assim: mas por que eu vou te ajudar? Você devia ter seguro. E acabou a solidariedade na terra. O que era de solidariedade passou a ser uma questão de discussão egoísta de investimento. Nem todas as pessoas conseguem fazer seguro. Para você fazer, você tem que estar numa safra boa, você tem que ter sobra. E alguém vai ficar com parte do dinheiro da sua safra, que é a participação do prêmio de seguro. Ali começa a destruição do sentimento da solidariedade. E hoje em dia, não há mais esse tipo de solidariedade. Quando a gente vê uma desgraça, dificilmente a gente se solidariza com alguém para recompor. A gente viu isso nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul. Foi uma coisa bonita, até que aconteceu com os brasileiros, de mandar muitos recursos para lá, fazer muitos donativos, para aquelas pessoas se reconstruírem, né? Mas é uma coisa rara e talvez não tão eficaz assim. Tem muita gente lá ainda passando necessidade. A gente viu mesmo aqui em Petrópolis, mas o brasileiro tem um pouco dessa questão da solidariedade, muito mais do que o resto do mundo. Mas a questão é, a riqueza, se ela tiver um papel de solidariedade, se ela tiver um papel de compartilhamento, a sociedade não precisa de bancos para investimento, não precisa de seguradora, não precisa de cartão de crédito. Vocês estão entendendo a revolução da regeneração planetária? O modelo financeiro que a gente tem vai desaparecer. É justo que uma pessoa trabalhe 50, 60 horas por semana, ou 6 dias por semana, às vezes 7, né? Em regimes, e depois fique mais 1h30, 2 horas no trânsito para ir, mais esse tempo de novo para voltar para casa. Então fique fora de casa, se você considerar o período inteiro, né? São cerca de 14 horas por dia, para no final do mês ganhar um salário que ela não consegue comprar uma casa, pagar as contas direito. Quando a gente pensa em regeneração planetária, tem que haver também uma mudança
do modelo social da riqueza. É preciso que haja mais uma equivalência. Eu não estou dizendo aqui que não haverá uma certa diferença ainda na sociedade, talvez até necessária, para recompensar alguns esforços, alguns méritos de alguém que tenha ali investido mais por aquilo ou que mereça algum reconhecimento social. Mas o que não dá para acontecer é esse distanciamento tão grande que a gente vê hoje. Existem alguns países na Europa, dessa linha protestante que eu falei, em que as diferenças de salário são de aproximadamente 10, 15 vezes. O que significa dizer o seguinte: se o salário mínimo são 2.000 euros, a pessoa que está no topo da pirâmide de trabalho, de carreira, ela vai ganhar 20.000 euros, ou 25, no máximo 30.000 euros. No Brasil, um salário mínimo de R$ 1.300, você tem pessoas que na carreira, no trabalho, recebem 400, 500, 1 milhão por mês. Às vezes muito mais do que isso. Quando você vai olhar o funcionalismo público, somando todos os benefícios que eles recebem, as gratificações, você tem vários funcionários públicos que chegam a ganhar mais de 100 mil reais por mês, para um salário mínimo de R$ 1.300. Veja, gente, isso não é uma discussão sobre política, isso é uma discussão sobre desigualdade social. Então, a gente fala muito da regeneração planetária pensando no aspecto da espiritualidade, mas não se lembra de coisas práticas que o período de regeneração vai nos oferecer. Então, espíritos abnegados, missionários, estão reencarnando a partir de agora na Terra para reconstruir também política e economicamente o planeta. Para que essas desigualdades, aos poucos, que elas vão se resolvendo, que elas vão diminuindo. Para aquilo que são as promessas de dignidade, de direitos humanos, se efetivem. Porque, por enquanto, são só promessas. É difícil ver uma nação no mundo em que não haja miséria, por mais rica que ela seja. A gente sempre vê pessoas morando em situação de rua, pessoas imigrando de países porque não tem como sobreviver, pessoas atravessando mares, pagando esses coiotes que atravessam os desertos mexicanos para poder chegar nos Estados Unidos e depois ser deportado ou prisionado, etc. Famílias inteiras, num grande desespero. Ou esse desalojamento que acontece hoje por conta de guerras, por invasões, de matanças, de pessoas em fila de alimentos, de água. Eu não sei qual é a justificativa social, econômica, política, moral que alguém consegue dar para isso. Mas isso será resolvido na transição planetária. Esses espíritos que governam hoje o planeta e que não entendem o papel social, o papel ético que deveriam desempenhar, terão que aprender em outras escolas planetárias, não será mais na Terra. E nós estamos vivendo isso porque nós precisamos ainda nos sensibilizarmos da importância que isso tem. Porque quando voltarmos a reencarnar na Terra e tivermos um papel de destaque com recursos financeiros e de poder, de governança, a gente precisa ficar atento a ser justos, a ser corretos, a fazer o bem, a ser solidários, defender a partilha. Quantas casas a gente vê, quantos imóveis fechados no Rio de Janeiro que as pessoas compram para especular, esperando que o valor aumente para vender mais caro. Esse tipo de coisa vai desaparecer. Hoje você tem no mundo cidadãos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª classe. Não pode acontecer mais isso. Nós não podemos ser reconhecidos pelo diploma que a gente tem, pela cor da pele, pelo sexo, pela opção sexual, né, que a gente exerce, pela religião. A gente não pode ser julgado mais por isso. Essa discriminação toda tem que acabar. E isso passa pela modificação da riqueza.
Então, não vai haver uma revolução como o comunismo propôs no século passado, no século retrasado e passado, e teve lá na Rússia, etc. Não, não é isso. Não adianta nivelar por baixo e as pessoas que estão por cima fazem de conta que são pobres. O Evangelho de Jesus é uma proposta de dentro para fora, é uma reforma íntima de abnegação, mas que a gente tem hoje a chance de exercitar nas pequenas coisas. E se a gente não for capaz disso, a gente não vai estar preparado para essa nova sociedade que está surgindo no período de mudança que a gente vai vivenciar ainda nesse século. Então nós precisamos exercer isso em casa. Precisamos pensar seriamente se vale a pena esse investimento. Tentar não virar refém da sociedade. O dinheiro, de novo, não tem problema nenhum, desde que ele seja muito bem aplicado. Desde que ele seja, de fato, dedicado a questões importantes, né? A sociedade precisa investir em tecnologia, em estudos, em pesquisa. É preciso que haja grandes investimentos para que haja um desenvolvimento, por exemplo, de medicação contra doenças graves, que haja investimento para tecnologias de espaçonaves, de aviação, né, de equipamentos eletrônicos como computação e etc. Sim, é necessário isso. E isso requer muito investimento. E as pessoas que têm esse dinheiro precisam se dar conta do papel social que elas exercem. Mas o que a gente vê? Grandes bilionários, trilhardários, fazendo bunkers, com medo de uma guerra mundial. Bunkers que eu digo são palacetes subterrâneos, que eles possam viver 2, 3, 5 anos lá dentro. A gente vê pessoas gastando dinheiro com coleções de carros, né, de 1 milhão de dólares. A gente vê esbanjamento, esse é o ponto. E sendo que o que interessa é o trabalho de desenvolvimento social. Então, eles estão errados, mas e nós? O que é que nós estamos fazendo para mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar? Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Então, a comunidade de Jesus, a comunidade evangélica, é uma comunidade que compartilha. Ninguém ali precisa passar fome, nem deve. Ninguém precisa ter necessidades. As pessoas precisam ter condições dignas de viver. E aqueles que puderem pagar mais, que ajudem os que não podem. Aqueles que mais necessitam. Mas não dá para a gente pensar que uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa condição difícil, de muito esforço, muita dificuldade, quando se aposenta, ganha um salário mínimo para poder pagar remédio, comida, plano de saúde, etc. Não consegue. Não consegue. Então, isso é o que está em xeque. Então, quando a gente for votar, quando a gente for pensar em quem serão os nossos representantes, quando a gente for pensar nas empresas, nas opções de trabalho, emprego que a gente tem, naquilo que a gente devolve para a sociedade como riqueza, a gente tem que colocar isso na mesa. Será que nós estamos preparados para viver num planeta de regeneração? Será que a gente está pronto para abraçar essa solidariedade que nos é apresentada e que cada vez mais vai se agravar para que a gente dê esse testemunho de solidariedade? Pensemos nisso, pela vida que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas no bairro onde a gente está, no trabalho que a gente exerce. Para que a gente possa, de fato, sendo fiel nas pequenas coisas, para ser fiel nas grandes. Na graça de Deus.